Se ela estivesse realmente em adultério, a barriga dela incharia, sua coxa descairia e ela teria amargura, né, na sua vida, sua alma. E se ela estivesse realmente sendo fiel, aconteceria o contrário. A sua barriga cresceria, mas não naquele momento. Ela ficaria grávida, geraria vida. Então, se ela estivesse em adultério, geraria morte, uma barriga falsa, sem filhos, mais uma gravidez falsa. Mas se ela fosse fiel, produziria vida, um filho. Então, assim era testado. E o marido, com ciúmes, então, da sua esposa, ficava satisfeito. Ou descobria que era verdade, ou descobria que não era traído e seria muito abençoado. Assim também a noiva de Cristo, a igreja, deve estar sempre preparada para o casamento com o noivo, que é Jesus Cristo. Ele vem nos buscar já já. Devemos estar preparados, prontos, sendo fiéis com uma virgem. Nós não podemos ser encontrados em traição, em uma vida de pecados, divididos com amor, amando mais, às vezes, uma pessoa ou alguma coisa, mais do que o noivo. Devemos estar prontos. O noivo está às portas. Os sinais estão acontecendo para nós aí todo dia. As catástrofes que estão ocorrendo no mundo inteiro, avisando: o noivo está chegando. Prepara-te, noiva, para encontrares com o teu noivo. Então esteja pronto para isso. Mas Paulo diz: olha, mas eu estou temeroso de que quando o noivo chegar, vocês não estejam prontos. Porque assim como a serpente enganou Eva, tem aí no meio de vocês os falsos mestres, os enganadores, que atraem vocês com as suas conversas, seus ensinos muito bonitos, cheios de palavras difíceis, entendem muito de originais, mas vivem completamente diferente do que a Bíblia ensina. Ensinam coisas que são heresias e desviam vocês do verdadeiro rumo, que é a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Estão desviando vocês do verdadeiro rumo que Deus tem. Então sejam santos, irrepreensíveis, no corpo, na alma e no espírito, para se encontrarem com o noivo, breve. E Paulo diz: olha, esses falsos mestres estão desviando vocês da simplicidade de Cristo, da simplicidade do Evangelho. Não precisa de ser tão sofisticado, não precisam de coisas e mais coisas como estão fazendo. As coisas de Deus são simples. O Evangelho é pregado na simplicidade, não é para complicar, não é para enfeitar, não é para levar as pessoas a uma sociedade avançada. O Evangelho é simples, deve ser ensinado e pregado de maneira que as pessoas entendam claramente, com simplicidade. E Deus age na simplicidade. O Evangelho é palavra de Deus, é oração, é jejum, é sinais, prodígios, manifestações do Espírito Santo. É assim que sempre foi pregado. Acontecia lá um milagre, o povo se ajuntava para ver e a palavra era pregada, bem explicadinha, e as pessoas se convertiam. E deve continuar sendo assim. E Paulo diz: olha, eu não sou inferior, nunca fui inferior a nenhum dos apóstolos. E ele pode até mostrar que sofreu mais do que eles, se dedicou mais que eles. Se eles viram Cristo ressuscitado, ele também viu. Ele pode contar aí pelo menos quatro visões que ele teve do próprio Cristo falando com ele.
E ele diz, olha, se eu sou rude na palavra, que ele não enfeitava para falar, palavras simples. Mas ele disse, mas na ciência eu não sou rude. Ou seja, no conhecimento, no verdadeiro conhecimento de Deus, na revelação da palavra de Deus, ele diz, eu posso não saber falar como esses falsos mestres, falar bonito, né? De ter sabedoria humana para enfeitar o que falam, mas eu tenho conhecimento de Deus, revelações de Deus, que são mais importantes que isso. É interessante notarmos que os falsos mestres, ali em Corinto, eles tinham uma particularidade também. Como eles não tinham a manifestação externa do Espírito Santo, como curas, né, milagres, maravilhas, como eles não podiam realmente provar que eram usados por Deus, o que eles faziam? Eles usavam dizer que manifestava neles alguns dons, e eles falavam sobre visões, né? Sobre revelações vindas em visões. Por quê? Porque as pessoas não poderiam provar que era mentira. Esse tipo de coisa, quem vai provar? Ninguém vê. Então eles diziam que tinham esse tipo de coisa. E é um método usado por muitas pessoas que não têm a comprovação de Deus no seu ministério, a comprovação através de sinais, prodígios. Então começam a inventar profecias, visões, né, revelações. E por isso que existe aí tanta falsa religião. É um que viu o anjo Moroni, outro que viu o anjo Gabriel, e vai para aí afora. Tantas visões, né? Um que vê Maria, e vai por aí afora. Estão aparecendo coisas que, como as pessoas não podem provar que a pessoa não viu, então vão criando aí religiões e mais religiões, heresias e mais heresias. E também dentro da própria igreja surgem esses falsos mestres com falsos ensinos e dizendo-se baseados em revelações, em visões, e vão ludibriando as pessoas. Mas a própria palavra de Deus diz que toda profecia, também toda visão, deve ser julgada pela palavra de Deus. E isso nós temos que fazer, colocar tudo no crivo da palavra de Deus. Nós vamos ver agora o nosso questionário, onde nós passamos aí pelos principais pontos da nossa lição e os seus tópicos. Então esse questionário você pode usar para distribuir aos alunos, e no domingo, durante a aula da Escola Bíblica Dominical, você então pegará esses questionários respondidos. Isso vai fazer o quê? O que vai melhorar na sua aula? Vai melhorar a participação, o aprendizado. Porque o aluno que pega e responde o questionário em casa, isso quer dizer que ele leu a revista da Escola Bíblica Dominical. O que é raro hoje entre os alunos da Escola Bíblica Dominical. Compram a revista, na maioria das vezes, apenas para dizer que tem revista na hora da chamada. Mas, na verdade, não leem durante a semana. Então, esta é uma maneira de incentivar a leitura da revista, onde está contida aí a nossa lição, onde está contida a palavra de Deus. Então eles estarão, pelo menos, dando uma olhada na lição. E na aula eles terão mais facilidade em tirar as dúvidas, perguntar, participar mais da aula. Então o questionário pode ser usado e está sendo muito utilizado por muitas pessoas. Vamos então ao nosso questionário. A primeira pergunta aí é dentro aí do nosso texto áureo, para completar. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber,
a Cristo. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2. É aí que Paulo está dizendo que está zeloso, né? Ou essa palavra pode ser traduzida: estou com ciúme de vocês, com ciúme de Deus, ou estou com cuidado com vocês, preocupado com vocês, com a mesma preocupação